Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 119 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 119, o nascimento de Samuel. Leituras do dia, 1 Samuel 1, 2 Romanos 1 Salmo 45. Leitura de 1 Samuel 1. 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. 2. E tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. 3. Subia, pois, aquele homem da sua cidade de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. 4. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. 6. E a sua rival a provocava excessivamente, a ponto de a irritar, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 7. E assim fazia ele cada ano, e, subindo à casa do Senhor, ela a irritava, pelo que ela chorava e não comia. 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou excessivamente. 11. E prometeu um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. 13. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. 14. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 15. Porém respondeu Ana: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus pensamentos e da minha angústia tenho falado até agora. 17. Então, respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 18. E ela disse: Acha tua serva graça aos teus olhos. Então, a mulher se foi, e comeu, e o seu semblante já não era triste. 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou-lhe Samuel, porque dizia: O tenho pedido ao Senhor. 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. 22. Porém Ana não subiu,
mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. 23 E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, fica-te até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim, a mulher ficou e deu de mamar a seu filho, até que o desmamou. 24 Depois que o desmamou, o levou consigo, com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, em Siló, e era o menino ainda muito criança. 25 Então, degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. 26 E ela disse: ah, meu senhor! Tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. 27 Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que lhe fiz. 28 Por isso, também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. Leitura de 1 Samuel 2. Então, Ana orou e disse: o meu coração se alegra no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se escarnece de meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. 2 Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como nosso Deus. 3 Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam palavras arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. 4 O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam ficaram cingidos de força. 5 Os que eram fartos se alugaram por pão, e deixaram de ter fome os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. 6 O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 7 O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. 8 Levanta o pobre do pó e, do monturo, levanta o necessitado, para os fazer assentar entre os príncipes, para os fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas expôs o mundo. 9 Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 10 Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra ele. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. 11 Então, Eucana se foi a Ramá, a sua casa, e o menino ministrava ao Senhor perante a face de Eli, o sacerdote. 12 Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. 13 Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, enquanto a carne se cozia, com o garfo de 3 dentes na mão. 14 E dava dentro da panela, ou no caldeirão, ou na caldeira, ou na panela, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, assim faziam a todos os de Israel que lá iam a Siló. 15 Também, antes que a gordura se queimasse, o moço do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, mas crua. 16 E, se lhe dizia o homem: logo queimem a gordura primeiro, e depois tomarás o que desejares, ele lhe dizia: não, agora darás, senão, à força a tomarei. 17 Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 18 Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, cingido com um éfode de linho. 19 E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. 20 Então, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê desta mulher descendência, pelo voto que fez ao Senhor. E iam para o seu lugar. 21 E, visitando o Senhor a Ana, ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. 22 Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. 23 E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço deste vosso mal proceder de todo este povo. 24 Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. 25 Se um homem pecar contra outro,
os juízes o julgarão, mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. 26. E o jovem Samuel ia crescendo e se tornava agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles no Egito, na casa de Faraó? 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. 29. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei, na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes das primícias de todas as ofertas do meu povo de Israel? 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, e os que me desprezam serão desprezados. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, de modo que não haverá ancião algum em tua casa. 32. E tu verás o meu tabernáculo, na prosperidade de Israel, e nunca haverá ancião algum em tua casa. 33. Porém nenhum homem te deixarei de diante do meu altar para consumir os teus olhos e entristecer a tua alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. 34. E te será por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa fiel, e andará sempre diante do meu ungido. 36. E será que o que restar de tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me deixes chegar a um dos cargos sacerdotais, para que coma um bocado de pão. Leitura de Romanos 1. 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 2. O qual antes prometeu por seus profetas nas Santas Escrituras. 3. Acerca de seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne. 4. Que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. 6. Entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. 10. Pedindo sempre em minhas orações que, agora, enfim, se me ofereça boa ocasião, pela vontade de Deus, para ir ter convosco. 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. 12. Isto é, para que juntamente convosco seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. 15. E, assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas perfeições invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
21 Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22 Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24 Por isso, também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25 Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26 Por isso, Deus os entregou a afetos infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. 27 E, semelhantemente, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28 E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. 29 Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30 Sendo detratores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. 31 Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32 Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Leitura de Salmo 45. 1. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é pena de um hábil escriba. 2. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso, Deus te abençoou para sempre. 3. Cinge a tua espada à coxa, ó herói, com a tua glória e a tua majestade. 4. E, nessa tua glória, cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. 5. As tuas setas são agudas no coração dos inimigos do rei, os povos caem debaixo de ti. 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. 8. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, e aloés, e cássia, nos palácios de marfim, te alegram os instrumentos de cordas. 9. As filhas dos reis estão entre as tuas ilustres donzelas, à tua direita está a rainha, ornada de ouro finíssimo de Ofir. 10. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. 11. E então, o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu senhor, adora-o. 12. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o teu favor. 13. A filha do rei está resplandecente no seu quarto, o seu vestido é de ouro trabalhado. 14. Com vestidos bordados a levarão ao rei, as virgens que a acompanham, suas amigas, serão trazidas a ti. 15. Com alegria e regozijo serão trazidas, entrarão no palácio do rei. 16. Em lugar de teus pais, serão teus filhos, a quem farás príncipe sobre toda a terra. 17. Farei lembrado teu nome de geração em geração, por isso, os povos te louvarão para todo sempre. Pontos principais. 1 Samuel 1:2. Ana, estéril e afligida por sua rival Penina, ora amargurada no templo em Siló. Eli, o sacerdote, pensa que está embriagada, mas ela derrama sua alma. Deus concede um filho, Samuel, pedido a Deus. Ana cumpre o voto, consagra Samuel ao Senhor. Seu cântico louva a soberania de Deus que exalta os humildes e abate os soberbos. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, são corruptos e desprezam as ofertas. Samuel cresce em estatura diante de Deus e dos homens. Um profeta anuncia o juízo sobre a casa de Eli. Romanos 1. Introdução da carta de Paulo aos Romanos. Paulo declara seu desejo de visitá-los.
Afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela de fé em fé e o justo viverá pela fé. Paulo descreve a queda da humanidade. Conhecendo a Deus, não o glorificaram, Deus os entregou à imundícia e a um sentimento perverso. A criação revela Deus, mas os homens trocaram a verdade pela mentira. Paulo lista os pecados resultantes da rejeição de Deus. Salmo 45, Salmo messiânico, um cântico de amor sobre o Rei, Cristo. O Rei é mais formoso que os filhos dos homens, seu trono é eterno, ele ama a justiça e aborrece a impiedade. Este salmo é aplicado a Jesus em Hebreus 1, 8, 9. A rainha, a igreja, esposa de Cristo, é exortada a esquecer seu povo e adorar o Rei. O salmo termina com a promessa de que o nome do Rei será lembrado por todas as gerações. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o nascimento de Samuel e o cântico de Ana, a queda da humanidade e o poder do Evangelho, Romanos 1, e o rei messiânico e sua noiva, Salmo 45. Reflita. 1. A dor de Ana. Ana sofreu por ser estéril e por provocações de sua rival. Deus não se esquece dos que sofrem em silêncio. Você tem levado suas angústias a Deus em oração, mesmo quando parece que Ele não responde. 2. O voto de Ana. Ana prometeu dedicar Samuel ao Senhor. Ela cumpriu o voto. Você já fez promessas a Deus? Elas têm sido cumpridas com fidelidade? 3. O cântico de Ana. O cântico de Ana exalta a soberania de Deus. Maria, mãe de Jesus, ecoou este cântico no Magnificat. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Você tem louvado a Deus pela sua soberania? 4. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, sendo sacerdotes, desprezaram as ofertas de Deus e viveram em pecado. Deus os julgou severamente. É perigoso estar em posição de liderança espiritual sem temor a Deus. Você tem honrado a Deus com sua vida, especialmente se está em posição de influência? 5. Samuel, o menino que servia. Samuel servia ao Senhor mesmo quando jovem. A idade não é desculpa para não servir a Deus. Você tem servido a Deus, independentemente da sua idade? 6. O Evangelho é poder de Deus. Romanos 1. Paulo não se envergonhava do Evangelho. Você tem vergonha de falar de Cristo? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você já experimentou esse poder? 7. O justo viverá da fé. Esta é a base da justificação. Não é por obras, mas pela fé. Você tem confiado na sua justiça própria ou na justiça de Deus, recebida pela fé? 8. A ira de Deus. Paulo não se concentra apenas no amor de Deus, ele fala da ira de Deus contra o pecado. Você tem levado o pecado a sério? A partir do conhecimento de Deus, a humanidade caiu. Sem Deus, o homem está perdido. 9. Deus os entregou. Quando os homens rejeitam a Deus, ele os entrega às consequências de seus pecados. Isso mostra a seriedade de abandonar a Deus. Não rejeite a Deus, ele pode te entregar à sua própria ruína. 10. Do teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O autor de Hebreus aplica isso a Jesus, HB 1h08. Jesus é Deus. Você crê na divindade de Cristo e o adora como Deus? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.